todos, boa tarde. Bem-vindos a este momento de meditação e estabilidade emocional. E era precisamente sobre esta estabilidade emocional que eu gostaria de falar um bocadinho. Esta necessidade de centrar-nos, esta necessidade, esta arte de encontrar o nosso centro, de ir ao encontro do nosso centro. A vida de hoje leva-nos por muitos lados, ao mesmo tempo, por muitos caminhos, e inquieta-nos, faz-nos perder a paciência, o rumo. Então, como encontrar o nosso caminho e voltar ao nosso centro? Ou melhor ainda, como não sair do nosso centro? A espiritualidade ensina-nos 2 ou 3 passos importantes neste caminho. O primeiro é saber, conhecer. Porque eu não tenho mão, não tenho controle sobre aquilo que não conheço. Então, se eu quero ter controle sobre mim mesmo, se eu quero gerir esta empresa que sou eu tenho que conhecer-me, tenho que saber quem sou. Tenho que ter consciência de quem sou. Todos já ouvimos esta frase, conhece-te a ti mesmo. Uma frase que Platão pôs na boca de Sócrates num dos seus diálogos e que estava escrito no templo de Apolo em Delfos. Imaginem, 500 anos antes de Cristo, como o homem já tinha estas preocupações, como percebia o quão importante era conhecermos, saber quem somos. Então, quem sou? Quem sou eu? Sou um ser vivo. Sou energia pura, eterna, inteligente, cheia de qualidades e cheia de poder. Eu sou uma alma. Sou um ser de consciência. Quer dizer, eu tenho consciência, tenho percepção de quê? De mim mesmo. Percebo-me como um ser único, como um ser autónomo. Tenho consciência do entorno com o qual me relaciono, através dos meus órgãos dos sentidos, a visão, a audição, o tato, através das minhas funções intelectuais, emocionais, afetivas e motoras, inclusivamente. Então a próxima pergunta seria, e que faço aqui? Que vim fazer a esta vida? Para muitas pessoas a vida não tem sentido, não encontram um sentido de vida e vivem infelizes, vivem sem um projeto de vida, vivem sem tirar o suco, a beleza da própria vida, porque não têm objetivo, não têm um projeto de vida, não sabem que vieram fazer esta vida. Então estamos neste planeta para progredir como seres, para evoluir, para aumentar a nossa capacidade de discernimento, de entendimento, de consciência, para aumentar essa capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Estamos neste planeta com umas condições determinadas que tenho que entender e que me sejam agradáveis ou não, goste ou não, as aceite ou não, são as idóneas para o meu progresso. Este planeta é como um palco, também já ouvimos esta ideia, seguramente, é como um cenário em que todos somos atores e cada um representa o seu papel. E cada um representa o seu papel como pode, como sabe. E curiosamente, eu vim só para representar o meu papel, como qualquer ator. Nunca representa o papel do outro, representa o seu próprio papel. Mas às vezes temos tendência, uma grande tendência, todos nós, de atuar no papel do outro, de dizer ao outro como tem que fazer o seu papel, de corrigir ao outro, de dar opinião sobre o papel do outro. E descuramos o nosso próprio papel, esquecemos o nosso próprio papel. E foi isso que viemos fazer, representar o nosso papel da melhor forma possível. Claro que o desempenho não é igual para todos os atores são diferentes, não é? Também numa peça de teatro ou no mundo da representação há atores de terceira, há atores de segunda, há atores de primeira, há vedetas, não é? Em função da sua experiência, da sua prática, da sua dedicação
ao seu trabalho, ao seu papel, mas eu tenho que aceitar o papel de cada um. Percebo que cada um está no seu grau de desenvolvimento e, portanto, o meu poder de aceitação aumenta. Neste processo de conhecer-me a mim próprio, é muito importante a meditação. É um fator de ajuda na minha estabilidade, no meu controle, porque não só me leva a um estado de paz que necessito, mas também me leva dentro ao encontro de quem sou realmente. Meditação ou introspeção, também dizemos isso. Intro, dentro, inspecionar é analisar, é distinguir. E o que é que eu preciso analisar e distinguir? Os meus próprios estados mentais. Observar-me, analisar-me a mim mesmo. Para quê? Para controlar os meus pensamentos, os meus estados emocionais, que são, a maior parte das vezes, se não sempre, a razão do meu desequilíbrio, de que eu perca o meu rumo, o meu centro. Habitualmente culpamos os outros desta situação, mas não é verdade. São os meus próprios pensamentos, os pensamentos que crio, que me dão estabilidade ou que me roubam estabilidade. E é curioso pensar que se eu sou tudo isto e se esta é a minha condição, cada alma à minha volta está nas mesmas condições. Então, em resumo, eu sou um ser vivo, consciente, inteligente, uma energia eterna, como todas as energias, divina, sagrada, desempenhando um papel neste mundo físico. Mas, que característica principal tem que ter esse papel que eu desempenho? A de um observador. É a única coisa que me permite manter a minha estabilidade. Aprender a deixar de identificar-me com toda a odisseia que se cria na mente e começar a entender que somos uma coisa distinta dos nossos pensamentos. Sou eu que crio os meus pensamentos, mas eles não podem manipular-me, controlar a minha vida. Então a realidade pode variar em função dos meus pensamentos. Não vejo a realidade como ela é, eu vejo a realidade como estou. E todos nós sabemos isto, se estamos num dia felizes, tudo nos parece cor-de-rosa. Se estamos num dia de tristeza, que nos aconteceu que estamos preocupados, vemos tudo negro, não é? Tudo é complicado, tudo nos parece difícil. Por outro lado, também o que se passa fora não tem que ser a verdade. E não tenho que segui-lo à risca. Não tem que determinar a minha vida. Então tenho que observar as situações com uma certa perspectiva. Nós dizemos dar um passo atrás. Para quê? Para dar-me tempo a distinguir, a separar, a atuar e não a reagir rapidamente nessa situação de ação-reação, sem ter decidido como quero fazê-lo, até que ponto quero que esta situação me afete ou não, que me descentre, que me perturbe. Então aí passamos a ser mais precisos, mais seletivos com os pensamentos, com os acontecimentos. Passo a dar-lhes um valor real, não sobrevalorá-los, nem tirar-lhes a importância que eventualmente podem ter. Então não me afeto pelas situações e dou ao outro também a oportunidade de ser quem é, de atuar o seu papel conforme entender, na medida da sua consciência. Eu sou uma consciência que estou por em cima de todos os meus pensamentos, de todas as situações. Eu sou aquele que observa, mas não de qualquer forma. Eu tenho que observar sem paixão, quer dizer, sem criar emoções pelas situações, sem envolver-me emocionalmente, sem ir detrás das situações. Eu tenho que ser um observador desapegado. Quer dizer, só assim consigo manter o meu centro, o meu equilíbrio, com esse passo atrás. O desapegado não tem nada a ver com indiferença, com rejeição, com fechar portas e janelas ao mundo e aos outros. É simplesmente decidir que é o que vale a pena ou não o meu desequilíbrio. A que eu permito ou a quem permito que me tire do meu centro, que me destabilize. Coisas, situações, pessoas. E então, deste entendimento, tomar decisões.
E de certeza as minhas decisões serão mais equânimes, mais justas, mais objetivas, dão-me um melhor resultado. Eu tenho maior êxito na minha vida. E isto é utilizar a consciência de quem sou. Aqui chamamos a isto de ser um auto-soberano, auto-próprio, soberano rei. Quer dizer, eu tenho que ser um rei do meu próprio reino. Tenho que estar centrado no meu trono. Nós conhecemos o trono como um indício, como uma prova da dignidade do rei. Recebe os seus súbditos, recebe os seus, inclusive os seus familiares, os seus pares, sempre sentado no seu trono. Como símbolo da sua dignidade, do seu autorrespeito. Então, nós também temos que manter-nos centrados no nosso trono, nessa consciência de quem sou, e desde aí comandar a nossa vida. A minha vida é como um carro que eu conduzo. Eu tenho que estar atenta ao carro, porque no final, em última instância, sou eu que tenho que responder pelo carro, pelo percurso que escolhi, como fiz a minha vida e como fiz a gestão de toda a viagem. Então eu não posso permitir que nada me distraia, que me faça ir com o carro contra a parede ou pela ribanceira. Tenho que manter o meu centro, tenho que manter a minha estabilidade, a minha visão pura e limpa. Outro passo importante é entender que este corpo, sim, eu necessito dele, sou uma energia, a energia é invisível, portanto preciso de um corpo físico para me manifestar num mundo físico. Mas eu não sou este corpo, não sou o rol que desempenho, o papel que desempenho, não sou as minhas batalhas mentais, não sou uma doença que eventualmente pode vir, uma complicação, um desgosto. Somos seres incríveis, eternos, belos, perfeitos, feitos à imagem e semelhança do Criador. Somos um manancial de paz, de felicidade. Então tenho que ver a vida desde outra visão. Se queremos conhecer-nos realmente como almas, temos que observar-nos quando somos o melhor de nós mesmos. Quando somos altruístas, que é uma atitude de amor. Quando somos colaboradores, que também é uma atitude de amor. Quando somos misericordiosos, quer dizer, quando trabalhamos e nos relacionamos com os outros desde o coração, que também é um ato de amor. Quando nos comportamos de outra forma, com egoísmos, com violência, desde a mentira, estamos a atuar desde o ego, que é uma falsa identidade, não sou eu. O ser é o centro, a vertical do lugar, que é perpendicular ao horizonte, quer dizer, está em equilíbrio, em harmonia, e nos ajuda a viver em paz. Reconhecer-me assim como um ser, como esse ser perfeito, vai-me permitir fazer a vida de outra forma, vai-me permitir limpar-me de tudo aquilo que não pertence realmente à alma. Este centro que sou necessita nutrir-se, alimentar-se. Todos temos a preocupação de alimentar o corpo físico, não é? Desde pequenos que nos disseram, tens que comer, se não comes morres. Uma vez mais, passamos toda a nossa atenção, concentramos toda a nossa atenção, toda a nossa energia no corpo físico. E esquecemos que eu, a alma, tenho que também estar saudável. Eu é que tenho que estar saudável, sobretudo, e bem nutrida, porque senão o corpo também se ressente, também vai atrás. Então tenho que alimentar, que nutrir, que manter, que vigorizar a alma. E é aqui onde entra a meditação, por isso é tão importante esses momentos de introspeção, que me levam ao meu interior, ao lugar que eu ocupo dentro deste corpo, ao meu trono de regência, não é? Ao meu centro, e leva-me a conectar comigo mesmo. Devolve-me a memória de quem sou e do que realmente é importante. Devolve-me a paz, o meu centro, o meu equilíbrio, a minha estabilidade. Recordar quem sou e o que viemos fazer esta vida e centrar-me nisso é a nossa missão, é o nosso objetivo. O outro passo seria aceitar. Aceitar é a capacidade de assumir a vida. De assumir a vida
convém aprender a assumir tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que vem até nós, sem queixas, sem desculpas, sem lamentos. Fortalecer assim desta maneira a nossa capacidade de tolerância. Tolerância aqui aos fracassos, às perdas, aos desenganos, a tudo aquilo que chega até nós, àquilo que não conseguimos resolver, pelo menos momentaneamente. Cada cena, cada pessoa que vem à nossa vida vem por alguma razão, para ensinar-nos algo. Não só para nos fazer mal, faz-nos mal de uma forma indireta, mas vem sobretudo para ensinar-nos, para levar a que potenciemos todas essas qualidades que temos dentro de nós, a capacidade de entender, a capacidade de aceitar, a capacidade de ultrapassar, a capacidade de enfrentar. Tudo é perfeito, tudo está por alguma coisa. Jung dizia, o que negas submete-te, controla-te, o que aceitas te transforma. Porque nessa aceitação há uma transformação da alma. A aceitação, ao contrário daquilo que podemos pensar, não tem que representar renúncia, nem resignação, nem abandono. Pelo contrário, representa muitas vezes uma fortaleza pessoal que não é qualquer pessoa que tem. Dá-nos flexibilidade, capacidade de nos adaptarmos. É uma ferramenta essencial para o nosso desenvolvimento pessoal e para a nossa estabilidade. Quando aceitamos a adversidade, aprendemos com ela e crescemos. Mas, para tudo isto, eu preciso de viver desde o meu centro, desde o meu equilíbrio, desde a minha estabilidade interna e manter-me nele. Então, estar centrados aqui e agora é aquilo que nos permite manter uma troca sã com nós mesmos e com o nosso entorno, sendo conscientes, plenos do momento presente e do nosso papel nesta vida. Felicidade é viver alinhado com a tua verdade interior e com o teu centro. Om Shanti. Agora, como sempre, terminamos com os momentinhos de introspeção, de meditação. E começo por atender à respiração. Inspiro, solto. Isto vai me permitir ir relaxando, entregando-me ao momento presente. Ajuda-me a centrar, a dar-nos um tempo para estar em silêncio, permanecer calmo. Estar atento a esse silêncio, ouvir esse silêncio. Agora, tranquilos, vamos tomando aos poucos consciência do nosso mundo interior. Permitimos que os nossos pensamentos se vão reduzindo. Se algum pensamento aparece que não pertence ao momento, deixamos passar. Converto-me num observador dos pensamentos que vão surgindo na mente. Suave e lentamente, desde dentro, desde esse espaço interior que é só meu, ao que só eu tenho acesso, que são os meus domínios, decido mudar a direção dos meus pensamentos e começo a pensar acerca da paz. Imagino que estou noutro lugar, longe de todos os dramas do passado, das ilusões do futuro, longe das cenas de preocupação do presente, onde posso criar pensamentos que não sejam contaminados pelas pressões da vida, onde me sinta livre. Sinto que o silêncio me chama. Eu respondo a esta chamada. Entrego-me ao silêncio. Aí, nesse belo lugar imaginário, deixo que a minha paz se manifeste, que flua. Posso sentir a minha própria paz,
reconheço este sentimento, porque a paz é algo natural em mim, é a minha forma de ser, faz parte de mim e leva a focar-me, a centrar-me na minha essência, naquilo que realmente importa, o eu, a alma que sou. Ao focar-me na minha paz, liberto-me das minhas próprias limitações, de egoísmo, da ira, do medo. Centro-me na minha paz, nas minhas qualidades originais. Então posso compartilhar também com os outros, porque desde a paz é mais fácil de tolerar e entender. Isto é yoga, é conexão comigo mesmo. Agora, levo a minha atenção ao mundo para lá de toda a existência física. Converto-me num foguete espiritual e levo a mente a outra dimensão. Uma dimensão de luz vermelha dourada, como um pôr do sol de verão, onde pontinhos de energia, de luz como eu, almas como eu, residem, até que são chamadas à vida. Este é o nosso lugar original, é o nosso lugar de sempre, o nosso lugar eterno. Neste mundo habita também, eternamente, outra chispa de luz, outra energia, a energia que criou toda a existência. Deus, a alma suprema, a única a quem devemos a nossa existência. Foco-me na sua luz. Entrego-me a esta luz que purifica, que renova, que cura. Sinto os seus raios que me cobrem como um toldo de proteção. Sob este toldo nada de mal me pode passar. Estou sob o seu amparo e sinto-me liberada, leve, sem pesos. Neste refúgio, as dúvidas, os medos, as angústias desaparecem. Tudo fica claro. A alma limpa-se, purifica-se e recupera a sua identidade e o seu valor. Estes momentos de introspecção ajudam-me a centrar-me, a encontrar-me, a recuperar o equilíbrio. Aqui em cima, neste mundo de luz dourada, tudo se equilibra. Tudo volta ao seu estado original, de verdade, de pureza. Sinto como esta luz recupera a alma e a recarga de energia, de força, de entusiasmo, de determinação. Fico uns segundos mais captando estes raios sagrados de luz, estes raios amorosos e sanadores. Sinto como estes raios carregam a alma, como a preenchem, como a alimentam. Pouco a pouco é hora de voltar. Recupera a consciência do momento atual. Não solto o meu centro. Mantenho-me neste ponto de equilíbrio. Respiro profundamente e abro os meus olhos. Om Shanti.